Daqui a alguns instantes também vamos orar acerca da nossa lista, os nossos irmãos, vamos colocar diante do Senhor, vamos bater nesta porta juntos da oração. Você jamais vai estar sozinho. A igreja, povo de Deus, nós estamos juntos para caminharmos e vermos a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se em nosso canal, @comissão online, compartilhe os nossos materiais que são frutos de estudo, de oração, de inspiração bíblica em Deus, e assim, proclamando o Evangelho, criamos esse registro, esse legado no nosso canal do YouTube. Por favor, inscreva-se e compartilhe cada um dos nossos materiais e você vai abençoar vidas em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no texto de Salmo 51. Estudamos semana passada os 6 primeiros versículos. Hoje vamos dos versículos 7 a 12 e na próxima semana vamos concluir este salmo de 13 a 19. Nós estamos percorrendo aí sempre estudos em cima das orações, seja onde for na palavra de Deus, de forma profunda e por isso dividindo por semana. Salmo 51, versículo 7, falando sobre a profundidade da restauração. A resposta de Deus ao clamor do arrependido é uma resposta de purificação e de um coração novo. Deus vai restaurar a tua vida e vai restaurar profundamente. Ele está fazendo uma obra tremenda. Então vamos ver qual foi a postura de Davi e vamos nós buscar o Senhor. Diz a palavra 51, 7 a 12: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Palavra maravilhosa. Vamos orar a Deus. Vamos buscar e pedir graça para esta mensagem. Senhor amado e bendito, Deus único, Deus vivo e Deus verdadeiro, nós estamos diante da palavra, o texto sagrado, diante da mensagem que tem transformado milhões de vidas ao longo dos séculos. Aqui, Pai, chegamos nós, em pleno século 21, e queremos no meio dessa vida odierna, agitada, no meio deste mundo cada vez mais secularizado, no meio de todas as atrações que o mundo gera para nos roubar a atenção da Tua palavra, nós queremos voltar nosso clamor, nosso pedido, pela graça, pela misericórdia, para que possamos, com os olhos voltados ao Senhor, vivermos uma grande e profunda obra de restauração. Ó Pai, há pessoas ouvindo esta mensagem, caídas, machucadas, doentes, enfermas, num leito de hospital, com uma sentença de morte, problemas judiciais, financeiros, com tantas questões, ó Deus, mas nós estamos diante da palavra que restaura e que transforma e que dá tino para a vida. Fala-nos, Pai, esta é a nossa oração em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Obrigado, Eliardo. Amados irmãos, ovelhas queridas,
internautas abençoados, irmãos aqui presenciais, família e povo de Deus. O Salmo 51 é o registro da agonia da alma de Davi. Normalmente, quando nós pensamos em personagens bíblicos, a nossa mente costuma nos remeter sempre aos momentos de glória. Davi acertando Golias com aquela pedra, tendo uma grande vitória contra os filisteus. Nós pensamos no Mar Vermelho aberto e Moisés passando, e sempre nos remetemos de imediato a esses momentos de vitória, que é obviamente o que todos nós oramos, o que todos nós pedimos, o que todos nós buscamos em Deus: vitória, mares abertos, gigantes caindo. Mas há um processo nisso tudo, há um processo pelo qual Deus opera. Davi não poderia ter acertado a cabeça daquele gigante vencido se ele não tivesse sido preparado naquela escola do deserto, enfrentando ursos e leões. Moisés não poderia ter liderado 2 milhões de pessoas pelo meio de um mar vermelho, e depois 40 anos por um deserto, se ele não tivesse sido preparado 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto de Midian, ouvindo a voz de Deus e conhecendo o Senhor. Então, há um processo pelo qual Deus trabalha. E aqui Davi está num desses momentos processuais, está num desses momentos transitórios, porque processo é transitório. Processo tem começo, meio e terá um fim. Mas o que Deus faz no meio deste processo é eterno. É uma marca que Deus nos deixa, é um crescimento, é o músculo espiritual, é a vitória, é o que Ele está forjando em nós. Então Davi, num momento de agonia da alma, após um terrível crime que ele cometeu, Davi sendo o grande rei poderoso, ele olhou Batseba, mulher do vizinho, adulterou com ela, depois matou o marido dela, e ainda tentou esconder o seu pecado, tentou colocar para debaixo do tapete, através de uma série de planos ardilosos. Mas veja que em 2 Samuel 11, 27, olha o que o Escrito Sagrado nos revela. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Agora diz o texto: porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Foi mal. Ele estava lá tentando apagar os rastros do seu crime, do seu pecado, mas tentou legalizar o pecado, mas era mal o que ele fizera aos olhos do Senhor. Então Deus, em sua soberania, envia um profeta chamado Natã, que confrontou Davi com uma parábola, e levou Davi, através desse confronto, a um profundo sentimento de culpa, a um profundo sentimento de horror pessoal. E então, amados, é nesse estado de quebrantamento que Deus, através de um profeta, chegou ao coração de Davi. Foi nesse estado de quebrantamento que Davi escreve o Salmo 51, reconhecendo o seu pecado, arrependendo-se e buscando a Deus com todo o seu ser.
Então os versículos 1 a 6, que faz parte do contexto para a mensagem de hoje, veja o que a palavra diz do clamor de Davi. Olha o registro desta alma em agonia se derramando perante o Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me, Deus, do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira, Senhor, que o Senhor será justo no teu falar, o Senhor será justo no que o Senhor julgar. Senhor, eu nasci em iniquidade, em pecado a minha mãe me concebeu. Eis que o Senhor Deus tem prazer na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então Davi aqui começa, já no versículo 6, num ponto de virada, ele começa a encontrar o que Deus está operando na vida dele. Deus está trabalhando para dar a este homem um novo começo, a dar a este homem pontos fundamentais na vida, ensinando a Davi que a estrutura basilar da sua vida, o pilar fundamental da sua vida, a rocha fundamental da sua vida, não era o reinado, não era qualquer outra situação, mas o pilar, a base de sustento da sua vida, era a graça e a misericórdia de Deus. Então ele estava já começando a entender esta verdade, esta sabedoria que transformaria a sua vida. Às vezes nós colocamos nas coisas terrenas a base fundamental da nossa vida, do nosso coração, mas a base fundamental é o Senhor. Passamos então por lutas, problemas, por assombros, por ventos fortes, mas nisso tudo, a mão de misericórdia e graça vai mostrando aos seus filhos que a presença de Deus é real, a presença de Deus é transformadora. Então Davi, naquele momento de agonia, momento de despejo da alma, também um momento de reconhecimento da sua transgressão e do seu pecado que havia horrivelmente cometido, a graça de Deus estava conduzindo agora o coração, a oração, a transformação da vida deste homem, para que ele entendesse a presença de Deus, a graça restauradora, a profunda obra que Deus estava fazendo na sua vida. Então a história de Davi, amados, nos lembra contundentemente de que mesmo os maiores líderes e os maiores homens de fé podem cair em profundos pecados. Davi era um grande homem. Aqui nós temos um texto de muitas lições para nós, para que nós tenhamos as bases fundamentais da nossa vida nos lugares certos. Irmãos, eu ao longo desses anos vivi muitas coisas na minha vida. Havia dedicado mais de 30 anos da minha vida em determinado lugar religioso e cristão, e de repente, do nada, o pilar saiu, portas fechadas, e parece-me que naquele momento, aquilo que era um pilar, aquilo que eu considerava tanto, eu vi na verdade homens falhos, homens pecadores, homens que não souberam agir como Cristo agiria. Mas foi a graça de Deus que me sustentou, foi a graça de Deus que me fortaleceu, e hoje eu digo que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi
aquela ruptura, onde eu cresci. Estava lá com um parzinho de antolhos, sem ter visão nenhuma para nada, mas Deus me deu um grande crescimento, e eu digo, graças a Deus, porque Ele me deu força na fraqueza, graças a Deus, porque Ele foi o meu abrigo na tempestade, graças a Deus que Ele foi o meu refúgio no dia da batalha, e hoje aprendo com Deus, que Ele é a rocha da minha vida. E cada dia mais precisamos aprender isto, porque estamos sempre, humanamente, com esse sentimento de vulnerabilidade, de lutas, e precisamos voltar o nosso foco e os olhos para Deus. Então, amadas ovelhas, grandes homens podem também pecar. Quando grandes homens fazem da sua sabedoria, fazem da sua força carnal a base do seu pilar. Quando esquecem-se do Senhor, quando apartam do Senhor a sua confiança. E Davi, certamente, no momento que olhou para Batseba e no momento que agiu de forma equivocada, certamente Davi deixou de olhar para o Senhor. Certamente Davi deixou de reconhecer Deus quando ele foi atrás de Batseba e ainda colocou Urias na frente de batalha para morrer. Ele confiou em si mesmo e caiu. No entanto, a resposta de Davi, após ser confrontado pelo profeta Natã, é para nós uma lâmpada, está no registro bíblico, e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e é luz para os nossos caminhos. Porque as pessoas às vezes dizem, pastor, como é que Deus pode chamar Davi de um homem segundo o coração dele, um homem que cometeu adultério e assassinato, um homem que tinha sangue nas mãos? Amado, Davi era um homem que, quando a palavra de Deus chegava para confrontá-lo, ele não dava desculpas para sair pela tangente. Ele aceitava a repreensão, ele se quebrantava e ele vivia um novo rumo, uma nova direção. Então esse homem e o seu testemunho serve como lâmpada para os nossos pés. Talvez hajam pessoas me ouvindo nesta noite que estão caídas, que estão num vale, estão talvez no mundo, perdidas, outras sem direção ou rumo. Há pessoas agora em momentos absolutamente difíceis e delicados, mas com o confronto da palavra, com o confronto do profeta, houve quebrantamento, houve mudança. Então Davi não negou, não minimizou, ele se lançou na misericórdia divina. Então esse salmo não é apenas o grito de Davi, mas é o grito de cada coração que reconhece a sua própria falha e que anseia pela restauração. O Deus que restaurou a vida de Davi é o Deus que pode restaurar a tua vida também. O Deus que operou na vida deste homem é o Deus que pode operar na tua vida nesta noite, de forma surpreendente que você não imagina. Então, nesses versículos que nós examinaremos, nós vemos a jornada de Davi, de sua confissão de pecados até a súplica por sua purificação e finalmente um clamor pela renovação completa da sua vida. Ele confessou o pecado, ele suplicou por purificação e ele clamou por renovação de vida. Esta foi a jornada de Davi do Salmo 51, a agonia e a esperança deste homem em seu clamor após uma queda, mas após uma confrontação do profeta. Amados, a confrontação do profeta Natã foi bênção do Senhor. Porque se Deus não estivesse interessado em restaurar a vida de Davi, Deus não teria enviado o profeta Natã. Se Deus não quisesse transformar a vida daquele homem e restaurá-lo, Deus não teria enviado o profeta para
levar a palavra até ele. Então, quando a palavra chega até nós, quando Deus nos dá uma palavra, é porque Deus quer transformar a nossa vida. Por isso a palavra diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a verdadeira restauração do pecador começa com um clamor sincero. Se você não tem Jesus, mas você está ouvindo a palavra, o Espírito vai gerar arrependimento. E uma vez que o Espírito gerou arrependimento, agora você tem um caminho para você clamar sinceramente pela purificação que vem através do sangue de Jesus, que vai alcançar a mais profunda culpa da tua vida, os mais terríveis pecados que você tenha cometido, e pelo sangue de Jesus há de ser totalmente purificado. E segue-se o anseio genuíno por uma renovação radical. Pastor, eu já sou convertido, mas você pode clamar, você pode suplicar. Talvez alguém que esteja aí flertando com o mundo, flertando com o pecado, e você precisa de uma renovação. É a súplica, é o clamor, e haverá uma renovação radical na tua vida, no teu coração, no teu espírito. Amado, somente Deus pode limpar o coração, só Deus pode recriar uma vida, só Deus pode restaurar o quebrado, só Deus pode dar alegria da comunhão perdida, somente Deus pode curar profundamente e focalizar os teus olhos em Deus, focalizar os teus olhos na graça, focalizar os teus olhos no trono, focalizar os teus olhos naquele que é verdadeiramente o pilar de sustentação da tua vida. Então, no versículo 7, Davi pede por purificação. Ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então note a força dessas palavras de Davi. Esta expressão purifica-me com hisopo é uma alusão direta aos rituais de purificação da lei mosaica, seja para um leproso ou para quem teve contato com um defunto. Se a pessoa fosse leprosa ou tivesse contato com um defunto, ela precisava passar por um ritual de purificação. É a esse ritual que ele está fazendo alusão, como se ele estivesse leproso. Domingo teremos uma mensagem tremenda nesta casa, ouvindo sobre a cura de um leproso, os efeitos espirituais, emocionais, sociais, na alma, na vida de um leproso, como Jesus pode curar e restaurar. Esta é uma obra que só Ele, pelo Espírito, pode fazer. E aqui Davi estava pedindo: Deus, purifica-me. É como se ele visse a si próprio como um homem leproso, um homem com chagas, um homem doente, um homem coberto pelo pecado, imundo pelo pecado, pela sua sujeira. Ele disse: purifica-me, Deus. E diz que a promessa subjacente a esse ritual era que ele seria limpo. Então Davi se apropria dessa promessa de limpeza, reconhece que apenas o ato divino poderia fazê-lo. Então, assim como os rituais do tempo de Davi apontavam para a obra de Cristo Jesus, que é o que pode fazer hoje na tua vida, amado, só Cristo pode fazer esta obra, só Cristo pode purificá-lo profundamente, só Cristo pode limpar as chagas da tua vida, cortar os teus laços com a macumba, com a magia negra, com a pombagira, cortar os laços da tua vida com o mundanismo, cortar os laços da tua vida com tudo aquilo que te afasta de Deus. Só Ele pode profundamente arrancar você dos caminhos das trevas e limpar e purificar e transformar a tua vida, porque Ele é poderoso pelo nome de nosso Senhor Jesus. Então Davi disse assim, ele disse: lava-me
e ficarei mais alvo do que a neve. Então a palavra lava-me, do hebraico, é uma palavra específica, que é para lavar vestimentas sujas, implicando numa lavagem intensiva, com batidas. Pegava-se varas para bater na roupa, para tirar, para desgrudar aquela sujeira, para remover toda a sujeira arraigada. Então isso ilustra que o pecado de Davi não era algo superficial. O pecado de Davi não era algo superficial, era algo que estava profundamente arraigado. Ele disse: a minha mãe me concebeu já em pecado, eu sou um pecador. Ele viu o tamanho da sua sujeira, quando Natan disse: olha lá, imagina que um homem rico que tem uma fazenda muito grande, tem muito gado e tem tudo do bom e do melhor, recebe os seus amigos, quer dar uma festinha, e ao invés de matar o seu gado, ele vai lá na casa do homem pobre, que só tinha um gado, uma cabecinha de gado, para sustentar a sua família toda, e ele vai lá e mata aquele gado do homem pobre. E Davi disse: vamos pegar esse cara. E o profeta diz: você é o cara, você é esse cara. Então Davi viu o tamanho da sua sujeira, ele entendeu as implicações da sua sujeira. Ele disse, da palavra hebraica: lava-me, Senhor, purifica-me. Que esse momento que ele estava ali na angústia, na aflição, mas voltando-se para Deus, era o momento que o Senhor estava intensamente lavando, purificando, trabalhando na sua vida. É exatamente a metáfora que aponta para o sangue de Cristo, que subiu o Gólgota, sofreu no Gólgota, carregou os nossos pecados, foi fustigado, maltratado, cuspido, esbofeteado, crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, ele venceu. Então, amado, se hoje você está em angústia, se hoje você está em aflição, se hoje você está vivendo lutas, temores, sofrimentos grandiosos, é hora de você voltar os olhos para Cristo, pois Ele pode purificar com o seu sangue, Ele pode lavar com o Espírito Santo renovador. Pois o texto ressalta a malignidade dos feitos do pecado. Versículo 8 e 9. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Então, amado, Davi está falando de ossos quebrados. Ou seja, a alegria se despede aonde o pecado chega. A alegria se despede onde a pessoa joga os pecados para debaixo do tapete e vive uma vida pecaminosa, vive uma vida dupla, vive uma vida mentirosa, vive uma vida com falta de integridade. Então Davi estava, antes disso, ardilosamente tentando apagar o seu pecado. Antes mesmo de tentar apagar o pecado, casando com Batseba, ele tentou embriagar Urias. Urias, toma aí uma 51, companheiro. Toma aí uma cachaça, companheiro. Vamos lá, depois vai para casa, para uma noite de alegria com a tua esposa. Só que Urias foi um homem tão reto diante do Senhor, que ele disse: como é que eu poderia me regalar com a minha mulher em casa, enquanto os meus soldados estão na frente de luta, de guerra? E por causa da retidão de Urias, aquele homem foi morto por Davi. Davi estava escondendo os pecados para debaixo do tapete, e quando o pecado, a vida de rastro de pecado, a alegria vai embora, os ossos foram quebrados, foram esmigalhados. Essa era a história de Davi, que levou esse homem ao chão, ao joelho, esmagado, clamando pela misericórdia divina. Amados, o pecado é maligníssimo em seus efeitos, ele causa dor, desconforto, ele priva a pessoa dos favores, das bênçãos de Deus.
Então a purificação que Davi estava buscando era profunda, era a restauração da sua alma. Ele queria uma nova vida, ele queria um novo coração. Oh amado, e então Davi finalmente anseia por renovação. Disse: Deus, eu não quero perder mais tempo, eu não quero gastar a minha vida com coisas ilusórias, eu não quero gastar a minha vida com as promessas do pecado, porque o pecado promete a vida, mas paga com a morte. O pecado promete liberdade, mas paga com a escravidão. O pecado é mentiroso e enganador, mas eu quero firmar os meus olhos e minha súplica na tua promessa. Purifica-me com hisopo, purifica-me, lava-me, e eu sei que serei limpo das mais profunda e ardilosa iniquidade. E então, quando ele está diante da promessa da limpeza, da purificação, ele diz: Deus, renova a minha vida e me dá um novo coração, um espírito inabalável, uma vida sobre a rocha, uma verdadeira rocha que é Cristo, o verdadeiro pilar da minha vida, que jamais serei abalado. Não vou colocar os meus olhos, nem a minha confiança, nem a minha alma nas mãos do pecado, nas mãos do mundo, a soberba da vida, o pecado, a concupiscência da carne, ou a soberba e o pecado dos olhos. Não, eu quero colocar a minha vida na rocha, que é este Deus tremendo e maravilhoso. Então renova, me dá um novo coração. Ele não está pedindo apenas que a sujeira do pecado seja removida, mas que algo novo seja criado dentro dele. É mais do que consertar um motor velho, é colocar um motor novo na sua vida. É a necessidade de um novo coração. 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Renova dentro de mim o espírito inabalável. Louvado seja. Davi compreendeu que o seu problema não era Batseba ser muito linda. O seu problema não era o mundo exterior à sua volta. O problema de Davi era o seu próprio coração. Então ele diz: eu preciso de um novo coração. Cria um coração novo. Esta palavra cria é o verbo hebraico bará. Bará só é aplicado a Deus. Nenhum ser humano cria. Para nenhum ser humano é usado o verbo bará, somente para Deus. Então está dizendo: Deus, só o Senhor pode criar. Só o Senhor pode fazer esta obra criativa e trazer existência o que não existe. Davi não está pedindo uma mera restauração do que foi perdido. Ele está pedindo um ato criativo de Deus, uma mudança radical de Deus no seu coração, no seu espírito. A purificação do pecado, a transformação da vida é uma obra exclusiva de Deus. E então ele expressa para toda esta transformação, purificação, essa lavagem, esse novo coração, a necessidade da comunhão com Deus. Versículo 11: não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Amada ovelha, o pecado é o pior de todos os males, porque ele nos priva do maior bem, que é a presença de Deus. Então Davi reconhece que sem a presença de Deus, a vida perde o sabor e não resta mais nada na vida. Então Davi tem medo de perder a eficácia do ministério do Espírito Santo, assim como aconteceu com o rei Saul antes dele, porque Saul estava muito bonitinho no começo, mas depois se desviou e perdeu a ação do Espírito Santo. Davi não queria que isso acontecesse com ele. Ele clama que Deus não tirasse o espírito dele. Warren Wiersbe diz assim, que é um teólogo dos nossos dias, ele diz assim: embora o Espírito Santo habite dentro de nós e não vá sair de nós, como acontecia no Antigo Testamento, nós podemos entristecer o Espírito e apagar o Espírito através da nossa desobediência. Então, é uma vida sem a manifestação de Deus. E então, Davi está pedindo: eu não quero viver uma vida sem a manifestação de Deus. Eu quero sentir, viver
o Espírito Santo na minha vida. E finalmente, amados, há então a necessidade da alegria da salvação. O versículo 12 diz assim, isso aqui estamos estudando uma oração, hein? Isso aqui é uma oração de Davi. Aí ele ora assim, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, amado irmão, o pecado havia roubado temporariamente a alegria de Davi. Ele era salvo, mas ele havia sido privado da alegria da salvação. O pecado o enganou, ludibriou, mentiu para ele. E o pecado é um ladrão, roubou a alegria dele. E Davi estava ansiando por essa alegria novamente, que é intrínseca à presença de Deus e ao degustar desta salvação. Viver nesta presença, olhar para Deus, sentir a sua graça, confiar no Senhor. Era isso que Davi estava olhando. Então, irmãos, a jornada de Davi no Salmo 51 é um mapa para a nossa própria restauração. E nos ensina essa jornada, que diante do nosso pecado, a resposta que devemos dar não é a negação e não é justificativas, mas é um clamor humilde e sincero a Deus. Um clamor por profunda purificação. Profunda purificação. Amado, mesmo sendo cristão, Jesus ensinou a orar, perdoa-nos os nossos pecados. Então é um clamor por purificação, reconhecendo que somente Deus pode lavar as manchas mais arraigadas do pecado da alma, através de Cristo. A palavra diz, para a liberdade te libertei, mas vocês se colocam de novo sob jugo de escravidão. É o pecado. Então clama por essa purificação. E também é um clamor pelo anseio, pela renovação total do seu ser. Um novo coração, um espírito inabalável, forjado pela mão criadora de Deus, que sustenta, restaura a alegria da salvação, que dá a plenitude da comunhão com Deus. Portanto, hoje, ovelha, entregue a Deus suas falhas, seus anseios, confie que Deus é fiel e justo para te perdoar, para purificar toda a nossa injustiça. Busque incessantemente a comunhão com Deus, porque esta incessante comunhão com Deus é a porta de entrada para a restauração completa da sua vida. Deus é um Deus de misericórdia e graça, e a mão dele está estendida sobre você para restaurar. Ele disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Assim seja, assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pois bem, igreja amada, vamos orar a Deus, vamos rogar ao Senhor. Tia Francisquinha está pedindo aí por uma operação tremenda. Ela precisa de ver um milagre na sua saúde, um milagre também nas suas finanças. Até o final desse ano, ela precisa de uma solução. Tia Francisquinha, nós lhe amamos muito, oramos muito pela sua vida. Estamos aqui fervorosamente declarando um milagre tremendo na sua vida, em nome de Jesus. Nós temos o pedido também da nossa irmã Deltinha, que está tendo dificuldades para conseguir a liberação para a cirurgia. Ela precisa com urgência desta cirurgia, em nome de Jesus. Nós temos a abençoada Rosiane, que vai pegar os seus exames complementares de mama. Nós temos a irmã Marilene, que está agora na casa do irmão Júnior, sendo tratada em um pós-cirúrgico, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que nós temos aí agora orando conosco, pessoas que estão em momentos que Deus vai operar grandemente nas suas vidas, pessoas que estão orando, pedindo a Deus direção, portas, pedindo a Deus graça, sustento, pessoas que têm diante de si grandes questões. E nós vamos orar por você, nós estamos declarando e orando por você, e certamente conte sempre com as nossas orações, porque em nome de Jesus, Deus é maior, Deus é poderoso, Deus é grande, e Ele faz infinitamente mais. Vamos orar a Deus. Coloque diante do Senhor aí, amado, fale com o Pai. Senhor Jesus, amado Deus e amado Pai,
Ó Deus, ao longo da história do nosso ministério, o Senhor tem operado grandemente em nossa vida, Pai. Passamos por muitos altos e baixos, construções e desconstruções. E sempre nos momentos de nossa maior fragilidade, sempre nos momentos de nossa queda, de nossas lutas e nossos lutos, o Senhor com sua mão de graça misericordiosa, o Senhor com sua mão de alívio e de poder, veio e nos abraçou, assim como nos tem abraçado diariamente. Por isso a palavra diz lá em Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque a expressão até aqui nos ajudou, é porque é a mesma expressão de Jesus em Mateus 6. Basta o dia o próprio mal, o amanhã trará os seus cuidados. A cada dia o Senhor traz os seus cuidados. A cada dia o Senhor estende a sua mão. O Senhor libera a sua provisão. O Senhor libera a sua palavra. A cada dia o Senhor dá graça. O Senhor abre caminhos. O Senhor desanuvia os nossos pensamentos. Desanuvia as nossas batalhas, as nossas lutas. Limpa o dia que está enebriado, está com maresia, difícil de enxergar, e o Senhor vai limpando, vai abrindo caminhos. Como Davi disse no versículo 6, o Senhor vai mostrando sabedoria, vai nos dando entendimento, num ponto fulcral, um ponto de virada, um ponto de apoio para a virada, para o crescimento, para a restauração profunda, porque o Senhor deseja nos levar a um nível mais alto, de transformação, a um nível mais alto da operação de Deus, a um nível mais alto da intimidade com o Senhor, a um nível mais alto de sermos testemunhas desta obra profunda que só o Espírito Santo pode trabalhar, só o Espírito Santo pode restaurar. Ó Deus, há pessoas que estão clamando, pedindo, buscando, Pai, por esse clamor, por essa restauração, estão clamando, pedindo, buscando, ó Deus, por esse momento de ter na sua vida um novo começo, é o que Davi estava pedindo. Deus, eu quero um novo coração. Davi já era um rei, Davi já tinha o seu reinado estabelecido, Davi já havia deixado a sua marca na história, mas apesar de todas as glórias e todas as conquistas, apesar de ser um grande homem, ele viu que estava, na verdade, num abismo, porque ele foi capaz de cometer adultério e assassinato. E aquele homem viu que mesmo diante de tantas grandezas humanas, ele não era nada sem a presença de Deus, ele não era nada sem a alegria da salvação, ele não era nada sem a purificação dos pecados. O que adiantava ter a glória do reino? O que adiantava ter o nome famoso? Saul matou 1000, mas Davi os milhares. Saul conquistou, mas Davi é o grande conquistador. O que adiantava toda aquela glória se ele não tinha a presença de Deus, se ele não tinha a purificação, se ele não tinha o renovo, a restauração? Então Deus permitiu que Davi chegasse diante daquele momento, e porque Deus tinha um plano com a vida dele, enviou-lhe uma palavra, e o profeta Natã disse a palavra de Deus para ele, e aquele homem começou um processo de restauração,
um processo de purificação, um profundo, não era algo superficial. A palavra hebraica lava-me era algo profundo, era uma lavagem profunda. O pecado estava arraigado na sua vida, o rastro de pecado que ele havia deixado estava lá, a trilha do pecado estava lá, camuflada, e só Deus poderia limpar aquilo tudo. Então ele começou um processo de restauração. Oh meu Deus, toca na alma agora de pessoas, Pai, que precisam ser levantadas da queda. Toca no coração e na alma e na vida de pessoas, Pai, que precisam de ser restauradas plenamente. Toca no coração, na alma e na vida de pessoas, Pai, que precisam viver esse momento de cura, esse momento de purificação, esse momento de lavagem, quando nós olhamos para nós mesmos, olhamos para dentro de nós e, gente, Deus, eu preciso que o Senhor me lave, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. Às vezes podemos estar falando não apenas, Pai, com pessoas não cristãs, mas até mesmo pessoas cristãs, que óbvio e certamente já foram purificadas pelo sangue de Jesus, mas que devido a desvios, ó Pai, a lutas, a questões que só Deus sabe, perderam um tanto do caminho, do tino, da pegada, dos passos. Talvez o Espírito Santo se apagou, talvez a alegria da salvação tenha se esvaído pelos dedos, tendo sido substituída por outras coisas. Mas, ó Deus, a Tua graça misericordiosa cura, a Tua graça misericordiosa levanta, a Tua graça misericordiosa trata das feridas, a Tua graça misericordiosa pega o doente, o pecador, o ferido, o caído, o machucado, aquele que está em agonia, angústia, em súplicas e clamores, e somente o Senhor. Davi disse: Deus, purifica-me, só o Senhor pode fazê-lo. Deus, cria em mim, Bará, cria em mim um coração novo, porque só o Senhor pode barar, só o Senhor pode criar. Então Davi estava, Pai, entendendo que a grande questão da sua vida, o grande palco da sua vida, era o palco onde Deus está presente. Porque se Deus não estiver presente no palco da nossa vida, as cortinas se fecham, as luzes se apagam e não há aplausos. Se Deus não está no palco da nossa vida, a alegria se esvai, os ossos se esmigalham, e o que resta é o mundo, o que resta é o engodo, é o mundo, é a mentira do pecado, é o engano de Satanás, são os desvios, é uma confiança do mundo que não vai corresponder, é um cheque sem fundo. Mas quando Davi olha para Deus e diz: Deus, Bará, cria em mim, Deus, esse coração. Davi diz: Pai, suba para cá, suba, Pai, para o palco da minha vida. Deus, suba, venha, Pai, assuma a majestade, a maestria desta orquestra. Deus, toma o timão do meu navio, toma o leme desta nau. Oh meu Deus, pega o volante do meu carro, pega o guidão da minha moto. Deus, toma aqui a minha vida e conduz a minha vida, porque sem a Tua presença no palco da minha vida, não há alegria, não há nada que possa substituir a Tua presença. Não há nada que possa substituir a Tua mão criadora,
a tua criatividade poderosa. Não há nada que possa, meu Deus, substituir a ação miraculosa, limpadora, transformadora, purificadora, lavadora do Espírito Santo. Não há nada, não é o mundo, não é o álcool, não é o tabaco, não é nada que o mundo ofereça. Tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero, tudo isso é superficial, é vazio em si mesmo. O único que pode ser o pilar, a pedra fundamental, a base fulcral, o Deus da nossa vida é o Senhor Jesus. E é este que Davi está clamando. Davi, numa perspectiva da vinda do Messias, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós estamos aqui, Deus, dizendo nesta noite, Pai, estamos aqui num processo, Pai, o nosso ministério está num processo de purificação. Há muitos anos atrás, Pai, em Botafogo ainda, o Senhor disse que só daria o crescimento ao nosso ministério quando a árvore fosse balançada para que frutos podres caíssem. E nós temos visto o Senhor balançar a árvore. Frutos podres caíram. E nós temos já há alguns anos aprendido a trabalhar, aprendido a servir no pouco. Grande é a seara, poucos os trabalhadores. Somos poucos, mas somos de Deus. Somos poucos, mas estamos num processo de purificação, de restauração, de crescimento. E ó Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque em todos os momentos de dor que eu vivi, em todos os momentos de luta, em todos os momentos que me pareciam que os ossos estavam esmigalhados, de lutas tremendas, Pai, aqueles idos de 2013 até 2016, foram anos absolutamente de lutas tremendas. O Senhor restaurando, o Senhor trabalhando, o Senhor purificando, o Senhor abrindo novas portas, até que em 2017, Pai, eu adentrei o Seminário Batista do Sul. Minha vida ministerial, minha teologia começou a passar por um processo de transformação grande. Consegui abandonar algumas heresias da minha antiga denominação, deixar para trás algumas heresias da minha antiga denominação. O unicismo é uma delas. A não necessidade de dar um testemunho público através do batismo nas águas é outra delas. A rejeição absoluta à prática de um jejum consciente, aliado à vida de oração, que é o momento de consagração, é uma outra das heresias. E tantas outras que poderíamos elencar, mas essas são as principais. E o Senhor passou-me por um processo de transformação, coisas que eu não teria abandonado de outra forma, coisas que eu não teria crescido de outra forma. Foi preciso o Senhor permitir eu passar por aquele processo, para que hoje pudesse estar mais maduro. E tenho plena consciência, Pai, que ainda há uma jornada muito grande pela frente. Estamos, em nome de Jesus, apenas no começo. Apenas no começo. Então, ó Pai, nós queremos orar por aquelas pessoas que estão neste momento de profunda restauração, nesse processo de restauração, que é dolorido, machuca. É como o oleiro que vai amassando o vaso de barro, mas o oleiro amassa o vaso de barro, não porque ele tem prazer em machucar, mas porque dentro daquela massa existem pequenas pedras, e se aquela massa de barro
secar com aquela pedrinha dentro, aquela pedrinha vai rachar o vaso. Então o oleiro precisa tirar todas as impurezas, para que quando o vaso estiver pronto, ele seja um vaso perfeito de honra para a glória do Senhor. Então, Pai, nesse processo que ainda que machuca o doloroso, Pai, a Tua graça está presente, a Tua misericórdia está presente, o Teu doce amor está presente, a Tua alegria da salvação é restituída, a Tua provisão, meu Pai, é enviada para suprir as necessidades físicas e materiais. Ó Deus, a cura é enviada. Então, ó Pai, em nome de Jesus, muitas pessoas hoje estão orando, pedindo essa renovação, essa restauração, esse crescimento, para que possam deixar para trás qualquer dia de lágrima, deixar para trás qualquer dia de angústia, deixar para trás qualquer dia de lutas e lutos, e avançar com alegria a restauração que Davi estava vivendo, avançar com alegria a renovação e a criação de um novo coração que Davi estava recebendo, para um novo tempo, uma nova história, um novo período, agora com força, com poder, com o pilar fundamental da presença e da graça de Deus. Pai, nós oramos, enviamos palavras a todas as pessoas agora que estão clamando conosco, pedimos pela cura dessas pessoas, pedimos pela restauração dessas vidas, pedimos pelo crescimento de cada uma delas, pedimos pelo fortalecimento dessas almas, pedimos, ó Deus, que essas vidas agora sejam sustentadas pela mão do Deus que cria, pela mão do Deus que renova, pela mão do Deus que restaura, pela mão do Deus que trabalha no profundo, no íntimo, o Deus que nos conhece, o Deus que nos ama. Ó Deus, que haja um refrigério para cada alma, que haja, Pai, agora olhos iluminados, Pai, para cada vida. Ó Deus, pessoas que estão, ó Deus, ainda no mundo, ou pregadores que estejam ainda cegos, pessoas que estejam, Pai, distantes da verdade, da palavra de Deus, desanuvia esses olhos, limpa a poeira desses olhos, Pai, para que elas enxerguem a Tua palavra, para que sejam fiéis à Tua palavra. Ó meu Deus, o meu Pai, que em nosso ministério, meu Deus, estejamos sempre caminhando na Tua palavra, que possamos sempre estar submetidos à Tua palavra, levando adiante o Evangelho do Reino, curando, levando vidas a Jesus, Pai, fazendo uma obra grandiosa para a glória do Teu nome, construindo um legado profícuo e grandioso para a glória do Senhor. Levanta, Pai, levanta ministros em nosso meio, levanta ministros de louvor, levanta cantores, levanta músicos, Pai, levanta gente para o nosso ministério de recepção da igreja, levanta pessoas para o nosso ministério da escolinha das crianças, escolinha bíblica, Senhor, levanta as pessoas para o nosso ministério de culto no lar, nossas células, Pai, levanta pessoas para o nosso evangelismo e nosso trabalho de capelania domiciliar, capelania prisional, capelania hospitalar. Levanta, Pai, pessoas também que tenham condições de ajudar financeiramente o nosso ministério, que é tão frágil, Pai. Hoje eu estava olhando a conta da igreja, não temos R$1 na conta da igreja, não temos R$1 na conta da igreja, Deus, porque somos uma igreja pequena, somos uma igreja com muitas despesas e poucos membros, Senhor. Os que aqui estão, já estão fazendo muito além do que tem a sua capacidade de fazer. Então, Pai, pedimos que o Senhor levante mais pessoas, Pai, para ajudar o nosso ministério, para fortalecer, para que nós possamos levar esta palavra aos 4 cantos do mundo, levantar equipes, levantar pessoas, Pai, termos culto todos os dias na casa do Senhor, estruturar todos os nossos ministérios, e em nome de Jesus faremos para a Tua glória uma grande obra nesse mundo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, eu quero me despedir de vocês, quero saudá-los mais uma vez e agradecê-los pela estadia conosco até o final desta live
culto também presencial, esse culto híbrido, presencial e live. Obrigado, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, que você tenha um final de semana cheio de alegria, que você tenha um final de semana cheio da paz, que uma paz de Deus tremenda adentre, invada o teu coração, encha você com essa santa paz que só Deus pode dar, renove, restaure a tua vida de forma grandiosa, de forma poderosa, que você viva o novo, viva o extraordinário de Deus, que seu final de semana seja cheio da glória do Senhor. Eu quero estender a todos o convite para estarmos aqui domingo às 9 horas da manhã, adorarmos a Deus com alegria, celebrarmos o Senhor com júbilo, entrando por suas portas com ações de graça. Domingo, Rua General Roca 340, Galeria, na Tijuca, o coração da Tijuca, na Praça Sans Pena. Venha estar conosco. Muito em breve estaremos na sede nacional do nosso ministério, a Estrada Francisco da Cruz Nunes, num templo lindo, 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 que o Senhor nos presenteou, para a glória do seu nome. Muito em breve, Estrada de Francisco da Cruz Nunes, 10.031, próximo ao bombeiro da região oceânica de Niterói. Estaremos lá muito em breve, em nome de Jesus. Então, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo sejam hoje com a tua vida e para todo sempre. Um beijo no teu coração, um abraço forte em nome de Jesus, deste pastor que te ama, deste irmão que te ama, desse amigo que te ama. Um beijo no coração. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.